Você já se perguntou o que conecta o destino de superpotências como os Estados Unidos com a antiga nação de Israel? O que faz com que um país que se orgulha da tua liberdade, da democracia e da justiça permanece inabalável ao lado de Israel, mesmo diante da feroz oposição mundial? Será que existe algo além de cálculos políticos e interesses estratégicos por trás desta aliança? Hoje você vai descobrir como algo muito maior está em jogo, algo que foi profetizado há milhares de anos e que ainda está se desenrolando diante dos nossos olhos. Eu sou o pastor Samuel Felisdoro e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Antes de continuar, se inscreva no canal, curta este vídeo e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E se você conhece alguém que precisa entender mais sobre os propósitos de Deus nas nações, compartilhe este vídeo. Nosso tema de hoje é sobre a aliança entre os Estados Unidos da América e a nação de Israel, e como ela está profundamente conectada ao plano de Deus para o fim dos tempos. Esse não é apenas um vínculo político ou estratégico, é uma aliança que carrega promessas bíblicas que atravessam a história. Promessas feitas por Deus a Abraão, o patriarca de Israel, que ainda reverberam até os dias de hoje. Fique comigo até o final, porque vou te revelar uma profecia fascinante que muitos não estão percebendo, mas que pode mudar a forma como você vê os eventos atuais. Vamos lá? A aliança entre os Estados Unidos da América e Israel não pode ser explicada apenas por fatores políticos ou econômicos. No fundo, ela está enraizada em uma promessa divina feita por Deus a Abraão, que está registrada no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de número 3. Abençoarei os que te abençoam, e aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio de ti. Essas palavras não são apenas um eco do passado, mas elas revelam um princípio divino que ainda governa os destinos das nações nos dias de hoje. Quando vemos os Estados Unidos apoiar Israel, isto não é apenas uma questão de interesse estratégico. Para muitos cristãos, especialmente os evangélicos, esse apoio é visto como um cumprimento de uma antiga profecia. No ano de 1948, quando o presidente Harry Truman reconheceu oficialmente o renascimento de Israel como nação, ele não estava apenas tomando uma decisão política, ele estava se alinhando com a profecia que remonta a milhares de anos. Truman, um homem de convicções cristãs, até se comparou ao rei Sírio da Pérsia, que, como registrado em Isaías 44, versículo 28, foi usado por Deus para permitir o retorno do povo judeu ao seu território. Essa conexão entre os Estados Unidos e Israel vai além da política. Quando as nações abençoam Israel, elas se alinham com o plano redentor de Deus para com o mundo. Em Gênesis capítulo 17, versículo 8, Deus reafirma a promessa de que Israel terá a terra de Canaã como herança eterna. E a promessa universal é clara: todas as nações da terra serão abençoadas por meio de ti. Isso é que vemos hoje. Apesar do seu tamanho ser pequeno, Israel se tornou um centro de inovações tecnológicas, segurança cibernética, biotecnologia e mais. As empresas gigantes como Google, Intel, Microsoft investem pesadamente em Israel, não apenas por sua genialidade, mas por um propósito divino. O que começou como uma bênção espiritual está impactando a economia global e a segurança internacional. Mas você deve estar se perguntando se a aliança entre os Estados Unidos e Israel tem um significado tão profundo. O que significa isto para o futuro? Uma profecia bíblica se desenrola diante dos nossos olhos.
E qual é o papel dos Estados Unidos nesse cenário? Fique comigo, porque vou te revelar como essa aliança está se conectando com os eventos que acontecem agora e como ela se encaixa no plano de Deus para o fim dos tempos. A Bíblia nos dá pistas claras sobre o papel de Israel nos últimos dias. O profeta Ezequiel fala sobre uma grande guerra, a guerra de Gog e Magog, que acontecerá nos últimos tempos, quando uma coalizão de nações se levantará contra Israel. Ezequiel, capítulo 38, versículo de número 16, descreve: você virá contra meu povo, Israel, como uma nuvem que cobre toda a terra. Entre essas nações mencionadas no texto sagrado, encontramos a Pérsia, que vem a ser o Irã hoje, a Líbia e outros países da região que se aliarão para atacar Israel. Mas, como sempre, a palavra de Deus não falha. Ele mesmo intervirá. Ezequiel, capítulo 39, versículo de número 3 diz: eu executarei juízo sobre ele, com pragas, e derramarei torrentes de chuvas, pedras de granizo e enxofre ardente. Esse cenário profético já está se desenrolando diante dos nossos olhos. Os conflitos em Gaza, na Cisjordânia, e os crescentes ataques à segurança de Israel não são apenas questões geopolíticas, elas fazem parte de um enredo mais amplo, onde as nações irão se alistar contra Israel nos últimos dias. Você sabia que a Bíblia prevê que nos últimos dias, antes da guerra final de Gog e Magog, haverá um grande terremoto que abalaria os inimigos de Israel? Esse terremoto descrito em Ezequiel 38 seria um sinal claro de que, embora as forças inimigos se reúnam para destruir Israel, será Deus quem, no fim, intervirá diretamente. O que isso significa para os eventos que vemos se desenrolando hoje no Oriente Médio? Em Ezequiel, capítulo 38, versículos 19 e 20, a Bíblia nos diz: naquele dia haverá grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todas as criaturas que se arrastam pela terra e todos os homens que estão na face da terra tremerão diante de mim. Os montes serão derrubados e os penhascos cairão, todas as muralhas cairão por terra. Este terremoto ocorre em Israel durante a batalha de Gog e Magog e é um dos sinais mais impressionantes da intervenção divina no final dos tempos. Agora vou te revelar a curiosidade que te prometi lá no início. Agora, algo interessante aconteceu recentemente, por esses dias. No dia 31 de agosto, agora de 2025, um terremoto devastador de magnitude 6.0 atingiu o leste do Afeganistão, resultando em mais de 1.100 mortos e milhares de feridos. Embora este terremoto tenha ocorrido longe de Israel, é impossível não fazer uma conexão com as profecias bíblicas que fala de cataclismos naturais como sinais dos últimos dias. Poderia este terremoto, que abalou uma região do Oriente Médio, ser um prenúncio do que os tempos bíblicos descritos por Ezequiel estão se aproximando? Embora não tenha sido em Israel, a ideia de um grande terremoto envolvendo nações do Oriente Médio nos lembra do que está por vir. Nós temos um vídeo completo aqui no canal com a cobertura pautada na Bíblia deste terremoto. Vou deixar na tela final deste vídeo, vale a pena você conferir. O terremoto de 31 de agosto de 2025, embora localizado no Afeganistão, é um lembrete de que os eventos naturais, como terremotos, são frequentemente usados na Bíblia como sinais de juízo de Deus, especialmente quando se trata de nações que se opõem ao seu povo escolhido. O grande terremoto de Ezequiel, capítulo 38, que afetará diretamente Israel, pode ser o reflexo desse tipo de intervenção divina que já começou a se manifestar, mesmo que de forma indireta. Então, qual é o papel dos Estados Unidos? A chave está em Gênesis,
capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. A posição dos Estados Unidos com relação a Israel não é apenas uma escolha política, é uma decisão espiritual com consequências eternas. O que acontecerá se os Estados Unidos abandonar esta aliança? Como isso pode impactar o futuro da nação e do mundo? A aliança entre os Estados Unidos e Israel não é apenas uma questão de política externa ou de interesses econômicos. Ela está profundamente enraizada no plano eterno de Deus. Como vemos na Escritura Sagrada, o tratamento de Israel pelas nações determinará o seu destino. Os Estados Unidos, como muitos outros países, têm uma escolha a fazer: continuar abençoando Israel ou se afastar e enfrentar as consequências divinas. Como lemos em Zacarias, capítulo 12, versículo de número 3, Jerusalém será uma pedra pesada para todos os povos. A aliança com Israel é, na verdade, uma prova de como as nações respondem ao chamado de Deus. Então, o que isso significa para você e para mim? A mensagem ela é clara. Devemos alinhar as nossas vidas com os planos divinos, como indivíduos e como nação. A resposta ao povo de Israel tem implicações eternas. Se este vídeo tocou o teu coração, curta, se inscreva e compartilhe com os seus amigos. Vamos continuar explorando as Escrituras juntos e entender como as profecias se cumprem diante dos nossos olhos. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe você e a tua família. E lembre-se, onde você colocar as plantas dos teus pés, que você venha ser abençoado, abençoada em nome de Jesus. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.